Oi, pessoal! Essa semana o nosso vídeo é de revisão semestral. Então, eu vou falar dos conteúdos mais relevantes que a gente teve no primeiro e no segundo bimestre. Na verdade, eu vou acabar falando quase de todos, né? Porque todos são muito relevantes. Mas eu vou dar uma pinceladinha em cada um deles para a gente ter uma noção do que vai cair no exame semestral, ou para aqueles que não ficaram de exame, mas também estão assistindo o vídeo, terem uma noção do geral, em geral, o que a gente fez nesse semestre, tá? Como todo mundo já sabe, foi um semestre bem diferente para mim e para vocês, né? Para os professores e para os alunos também. Mas eu estou bem feliz que a gente conseguiu ter essa troca aí, mesmo pelo portal, mesmo afastados, né, fisicamente, a gente conseguiu ir bem nesse semestre. Eu estou bem feliz com isso, tá? Vamos começar então? Vamos começar com escala. O que é escala e como que a gente vai ter exercícios sobre isso no exame ou em qualquer outra prova que você for fazer na escola ou fora da escola. Escala, gente, é um aviso, né, que a gente tem, por exemplo, num mapa ou numa maquete ou em qualquer coisa que a gente precise diminuir ou aumentar o tamanho. Então, vamos dizer que a maquete não, o mapa de 4 barras tá numa escala assim, ó, 1 para 1 milhão, certo? Uma escala bem simples aqui eu tô colocando, né? Então, isso significa que a cada 1 centímetro no mapa, a gente vai ter 1 milhão de centímetros na realidade, tá? Então, imagina, claro, ninguém fala 1 milhão de centímetros, né? Então, você vai ter que transformar isso aqui provavelmente em quilômetros ou alguma coisa, uma unidade maior, para ficar mais fácil depois para você falar. Mas para trabalhar com a escala, é muito importante que eu esteja com centímetro e centímetro na escala, certo? Depois você transforma em quilômetros para ficar um número mais fácil de você falar, tá? Então, um exemplo que eu poderia dar para vocês é, vamos dizer, de uma cidade A para uma cidade B, eu tenho 3 centímetros no mapa. Ou de um ponto A para um ponto B, nesse mapa de 4 barras que eu dei o exemplo, eu tenho 3 centímetros no mapa, tá? Na realidade, então eu vou colocar aqui, isso é no mapa, tá? Na realidade, quanto que eu vou ter de distância, né? Eu vou ter aqui 3 milhões de centímetros, certo? Então, transforma isso aqui de centímetros para quilômetros, né? E você vai ter a distância real do ponto A para o ponto B na realidade, tá? Então, assim, sem me demorar muito nisso, mas essa é a ideia central de escala, o que tem muito a ver com o próximo conteúdo. Tem muito a ver com o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é razão entre segmentos, né? Então, tem lá aqueles exercícios bem clássicos, né? Que eu coloco do ponto A até o ponto D, vamos dizer, né? Só que reto, né, gente? Não consegui deixar reto isso aqui, não. Então, imagina que tá reto. Do ponto A até o ponto B tem uma medida. Do ponto B até o ponto C tem outra medida. Do ponto C até o ponto D tem outra. Então, vou colocar que aqui tem 2 centímetros, depois tem 7 centímetros, depois tem 8 centímetros, né? Um exemplo, tá, gente? Como que ficaria a razão entre A, B e BC? Como que ficaria a razão entre BC e AB, né? Aqui o contrário daqui, né? Então, vou colocar como exemplo aqui, exemplo 1, exemplo 2, só para a gente relembrar. E o exemplo 3, até vou colocar aqui como que seria a razão entre CD e AB.
é só você colocar, né? CD é 8, AB é 2. Dá para simplificar? Dá, é 4. Então, essa é a tua resposta final, tá? BC, 7, AB, 2. Não dá para simplificar, então a razão já está aqui pronta. E AB é 2, BC é 7, ó. Aqui deu 7 sobre 2, aqui deu 2 sobre 7, claro, né? A razão está invertida, mas também é irredutível e fica assim. A razão mesmo. Então, razão entre segmentos é um conteúdo bem tranquilo. O máximo que você tem que fazer de cálculo aqui é simplificação, tá? Queria também falar com vocês sobre o Teorema de Tales. Que o Teorema de Tales ele também vai ter a ver com razão de segmentos, porque é justamente o Teorema de Tales que define, né, qual que é a relação quando você tem, por exemplo, duas retas transversais a três paralelas, né? Então, a, B e C, as retas A, B e C são paralelas, a gente coloca assim A paralela a B, que é paralela a C, né? E daí vem as transversais e fazem aqui, por exemplo, X, Y, Z e W. O Teorema de Tales, ele dá para você a certeza de que X tem a razão com Y da mesma forma, assim como Z tem uma razão com W, e essa razão é a mesma. Então, você pode igualar. E ele também dá a certeza de que, por exemplo, X está para X mais Y, assim como Z está para Z mais W. Né? Então, seria a soma aqui embaixo, nos dois, estaria para o segmento de cima. Ou eu ainda poderia colocar x mais y está para y, assim como z mais w está para w. E tem várias outras combinações. Dá uma olhadinha lá no nosso aula de Teorema de Tales. Mas o Teorema de Tales tem um enunciado também, né? Que é um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal mantém aqui a proporção, tá? A proporção que as paralelas formaram com as transversais. Então, a proporção é sempre na transversal. Dá uma olhada também no seu livro, esse enunciado bem importante você saber, tá? O próximo conteúdo que eu quero mostrar para vocês, falar de novo, né, com vocês sobre esse conteúdo, porque a gente está numa aula de revisão, são polígonos semelhantes, tá? Você pode ter polígonos semelhantes e polígonos congruentes, tá? Então, eu vou colocar aqui bem, assim, rapidamente, polígonos, deixa eu colocar aqui, né, gente, que eu tô falando de polígonos. Polígonos congruentes, a gente pode dizer que eles são iguais. Vou colocar entre aspas, tá, gente? Porque na geometria não existe igual. A gente justamente troca por essa palavra congruente aí, tá? Mas assim, né? As mesmas medidas, os mesmos ângulos, a medida dos lados igual, né? Eu vou colocar aqui, medida dos lados iguais, tá? Então, seriam polígonos exatamente iguais. Eu nunca vou conseguir fazer dois polígonos iguaizinhos aqui, né, gente? Tô falando de triângulos, poderia falar de qualquer outro, tá? Então, imagina, né, que você conseguiria dois triângulos exatamente iguais. Não vou conseguir fazer igual, mas imagina, tá? Agora, quando eu falo de polígono congruente, é isso. Quando eu falo de polígono semelhante, aí eu não tenho isso, né? Não tem essa questão aí da igualdade. Eu vou ter ângulos congruentes, esse sim, vou até colocar aqui, né, entre aspas de novo, iguais, os ângulos são os mesmos, mas os lados são só proporcionais. Então, é como se eu tivesse um triângulo pequeno, mas parece que ele é a miniatura de um outro maior que eu tivesse, né? O que acontece aqui, então? Os ângulos... Nossa, ficou uma rabisqueira, né, gente? Deixa eu fazer de novo. Como se eu tivesse um triângulo pequeno e um triângulo igualzinho àquele, só que maior. Então, os ângulos são os mesmos que eu tenho aqui, mas os lados são proporcionais. Então, enquanto aqui é 1, aqui é 7. Então, se aqui o lado for 2, aqui vai ser 14. E assim por diante, né? Os lados proporcionais, ou seja,
colocar aqui, formam razão entre si. Peço também que você vá lá dar uma olhadinha na aula que eu expliquei isso bem certinho, tá? Então, congruente e semelhante tem essa diferença aí. Congruente é como se fosse igualzinho, semelhante tem os lados proporcionais e só os ângulos são congruentes, tá? É aquela velha história, né? Semelhança é aquela história. É como se isso aqui fosse o mapa e esse aqui fosse o real, né? Que é uma miniaturazinha, tá? Só fazendo uma comparação boba, né? Claro que não seria metade, assim, é muito menor o mapa do que a realidade. Mas só uma comparação. Se a gente fosse comparar, o mapa, ele é congruente com a cidade ou ele é semelhante? Ele é semelhante, porque ele guarda a proporção, mas, obviamente, está uma miniatura ali. E queria também falar sobre os casos de semelhança que a gente estudou esse bimestre, né? Foi agora no bimestre passado. Então, é ângulo, 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 lado, ângulo, lado e lado, lado. O que isso significa? Se você encontrar 3 ângulos congruentes, tenha certeza que esses 2 triângulos são semelhantes mesmo. Se você perceber que tem dois lados proporcionais e entre eles você tem um ângulo congruente, também não precisa mais ter dúvida que você tá ali de frente com 2 triângulos proporcionais, semelhantes, né? Se você encontrar lado, 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 3 lados proporcionais, você também tá de frente com um caso desse. Aqui deixa eu só consertar que você não precisa ter 3 não, tá? Você pode só ter 2, você já vai ter certeza. Então, basta você ter 2 ângulos congruentes, já é certeza que é semelhante. Vai lá dar uma olhada nessa aula que eu falei só, aliás, cada aula eu falei de um desses 3 casos, então vale a pena você ir lá ver de novo essas aulas se você não está entendendo muito bem isso aqui. E por último, eu quero falar do nosso conteúdo, nosso último conteúdo ali. Por último, eu quero falar sobre equação de segundo grau. Equação de segundo grau, você sempre vai ter aqui o A, o B e o C. O C é o termo independente, o B vai sempre estar acompanhando o x e o A sempre vai estar acompanhando o x quadrado. Aí aqui no meio eu vou colocar mais, mas se for menos é porque o B é negativo, aqui também, né? Se for menos é porque o C é negativo. Mas o formato é sempre esse. Então você tem que saber identificar quem que é A, quem que é B, quem que é C. Sabendo identificar, olha o que você faz. Você pode substituir nessa fórmula aqui, que é a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que vai te dar x1 e x2, certo? Por que x1 e x2? Porque você vai ter 2 valores, tá? A gente começa chamando de x, né? Então, x é igual a menos b, mais ou menos, ó, mais sai um resultado, se você fizer com menos sai outro, por isso x1 e x2, raiz do delta sobre 2a. Tá? E o delta a gente geralmente faz separado, é b ao quadrado menos 4ac. Então, se você sabe quem que é b, quem que é a, quem que é c, você substitui aqui, encontra o valor de delta, o valor do delta você substitui aqui, substitui de novo b, substitui de novo a, e você acha 2 valores para x, né? x1 e x2, que são as 2 resoluções da equação do segundo grau que você tinha, tá? A gente teve mais de uma aula sobre esse assunto também. Gostaria que, se você não entendeu o que eu falei aqui, você fosse lá dar uma olhadinha de volta nisso aí, tá bom? É isso, gente. Bons estudos, dúvidas a gente tira no fórum e também nos vídeos gravados, se você tiver dúvida em alguma coisa que eu falei nesse aqui, vai lá olhar de volta, tá? Abraço a todo mundo. Tchau, tchau.